Olá, meu nome é Renata Gadelha, sou mãe do Dimitri, de 4 anos. Antes, ele não queria estudar, né? De primora, assim, ele não via a possibilidade dele ir para a escola, ele não queria. Eu acho que ele tinha alguma coisa na cabecinha dele, assim, que bloqueava ele de não querer mesmo ir para a escola. E por conta do vínculo dele muito grande que ele tem com o pai dele, então na cabecinha dele ele achava que ele na escola ele ia ficar muito longe do pai dele, ele não ia ver ele. Então ele via assim a escola como acho que um bicho, sei lá, alguma coisa que ia distanciar ele do pai dele. Mas aí depois que ele começou a estudar, pronto, foi só amores. Vem todo dia para a escola, assim, gosta muito, vem feliz. Tem uns dias que ele tá meio ruinzinho, mas na maioria das vezes ele vem muito feliz, ele gosta, criou vínculo, ele gosta muito de estar na escola, assim, vem feliz, vem contando todas as novidades que ele vive dentro da sala de aula. E assim, foi um grande êxito pra gente, né, de ver que ele não queria vir pra escola e hoje em dia ele já vem super feliz. Antes o Dimitri, antes de vir pra escola, né, ele sabia o básico, o que a gente mostrava pra ele em casa, as cores, algumas coisas, assim que a gente achava que ia ser fundamental para o crescimento dele. Se a gente estava na rua, né, a gente mostrava, olha meu filho, aquele carro ali é tal cor, aquele ali é azul, e a gente ia tentando mostrar para ele algumas coisas. As vogais, assim, algumas ele já sabia, assim, a gente tentava também ensinar ele, mas a gente viu mesmo a evolução dele depois que ele começou a estudar. Foi o necessário para que ele subisse assim um degrau a mais, quando ele começou mesmo de fato a estudar e ter esse vínculo dentro de sala de aula com o professor, os alunos. E também a gente vê que isso incentiva mesmo a criança a evoluir quando ela está nesse âmbito assim, né, juntinho com outras crianças. Eu pensei assim em procurar logo uma escola para o Dimitri, porque eu quero, né, que ele seja não melhor, mas sempre acima da média, sempre procurando evoluir, crescer, porque eu acho tão bonito ver uma criança assim que tu chegue e vê que ela tá aprendendo, ela tá evoluindo dentro da escola. Não só na escola, né, mas no âmbito social, com os coleguinhas, dentro de casa principalmente. Então, tu chegar e ver um amigo teu assim, dizer assim mesmo, olha, parabéns ao teu filho, me surpreendeu, olha, falou tal coisa, olha, ele viu, ele comentou, ele fala com coerência, ele fala com coesão, ele forma as frases e a gente vê que tem sentido aquilo que fala. Muito bom a gente vê o filho da gente chegar num patamar desse, ainda que seja no nível infantil, mas ver essa evolução do nosso filho assim é maravilhoso. E eu fico muito feliz de ver o Dimitri assim, acima da média, avançado, maduro. Eu fico muito feliz mesmo e eu só tenho a agradecer à escola, porque foi a partir daqui, do brasileiro, depois que ele começou a estudar aqui, que a gente viu esse avanço dele, esse outro passo que ele deu no amadurecimento dele dentro da escola, quanto dentro de casa. E a gente fica muito feliz, grato e tranquilo. Bom, essa é a parte mais importante e assim é que eu amo falar. Bom, eu conheci primeiro a dona Claudinete, como diz o Dimitri, a tia Clauduete. Eu tenho uma venda de comida lá no Panorama 21, na rua principal. Eu tô lá vendendo, né? E aí senta um rapaz, que é o Felipe, e a dona Claudinete. Entre assuntos aleatórios, né? A gente tocou na questão da escola, né? Aí ela perguntou se tinha filhos, eu falei que sim. O Felipe até comentou que queria ter uns 5 ou 6 filhos, por aí assim. E a gente entrou nessa questão no mérito de escola, né? E eu falei pra ela que eu queria uma escola que fosse baseada em questões cristãs, né? Que nós somos uma família cristã, nós somos evangélicos, então o principal pra gente era que a escola fosse evangélica, né? Os donos tivessem uma visão em cima da palavra, né? Dos ensinamentos de Cristo. E o outro ponto é que tinha que ter ar-condicionado, por conta do Dimitri, né? Que é muito calorento. Então, esses foram os primeiros requisitos, né? Que fosse uma escola cristã e que tivesse ar-condicionado. E aí a gente discorreu por vários outros assuntos, né? E aí ela até cogitou em outro nome de outras escolas, né? Pra gente ir olhar. E aí foi que eu comentei que eu tinha visto, né? A escola brasileira. Aliás, eu falei brasileirinho. Aí foi que ela falou que não era brasileirinha, era brasileiro. E aí a gente ficou comentando, ela falou, olha, pode ir nas outras escolas, verifica tudinho. Aí o Felipe até me indicou umas outras escolas, né, falou os endereços, onde tinha escolas que eu poderia ir lá, mapear, né, fazer pesquisas sobre a escola. Depois de toda essa questão, de tudo que a gente conversou, porque ela foi e se apresentou dizendo que ela era a diretora da escola brasileira.
Foi muito engraçado. E eu fiquei muito feliz porque foi Deus purinho ali naquele momento, me direcionando que era na escola brasileira que eu tinha que colocar meu filho. E aí eu vim, conheci a escola, fui muito bem atendida. O Felipe me explicou várias coisas e a dona Claudinete a mesma coisa. E eu me senti segura de colocar o meu filho aqui, sabendo que ele ia ter o melhor suporte educacional para a vida dele. E a gente está aqui e eu sou muito feliz e grata. A dona Claudinete, o Felipe, o seu Valdemar, toda a equipe da escola é maravilhosa. Assim, a gente sempre é muito bem atendida, a escola é maravilhosa, tem um suporte bom, tem um conforto, a gente se sente acolhido, o aluno se sente muito bem aqui, pelo menos o meu filho se sente muito bem aqui na escola. E aí a gente, com o tempo, a gente criou um vínculo. Creio assim que daqui para diante o Dmitry vai continuar aqui até ainda ter as séries dele. O futuro a gente vê depois. Bom, e o principal motivo que fez eu escolher a escola foi por conta dos princípios e valores que a escola defende, né? Que são baseados em cima da palavra, né? Do evangelho. Então, se eles defendem isso, é a mesma coisa que eu defendo, né? Que nós somos uma família também cristã, então isso para mim foi o principal fator. Foi a cereja, assim, que fez, não, é aqui que eu tenho que colocar o meu filho. A gente está aqui. Para honra e glória do Senhor. E o principal motivo para eu permanecer com o Dmitry na escola foi a questão do caráter deles. Caráter, a índole. A gente vê que é uma escola de fato séria. Tipo, não começa aqui e vai mudando. E vai deixando a gente a desejar durante o tempo, os anos. Não. Começou aqui e tá permanecendo. A gente vê que, assim, eu digo pelo Dmitry, ele só evoluiu. Ao longo desses anos que o Dmitry tá na escola, a gente criou, assim, uma amizade muito bacana. E aí a gente vai crescendo e vai vendo assim o quanto eles são de verdade. Não é aquela escola maquiada, que aqui pela frente é uma coisa e por trás é outra, não. O que é pela frente, a gente vê que é nos bastidores. A escola, de fato, ela leva a sério aquilo que ela se propõe a fazer, de ver o crescimento dos alunos, de formar homens e mulheres de bem para que a sociedade ela venha evoluir. E a gente vai continuar aqui com vocês, pode ter certeza disso. Ano que vem, em 2025, a gente tá junto de novo. Assim, eu vejo que o Dmitry, ele evoluiu bastante. O modo dele falar, o amadurecimento, o que ele vê na escola, assim, rapidamente ele chega em casa, já repassa, assim, se ele aprendeu, assim, o que ele viu, o que a professora passou, ele já chega logo falando, e as pessoas até falam, assim, que ele tá, assim, um pouquinho à frente, de que, assim, devido ao amadurecimento dele, o modo dele falar, palavras difíceis que ele fala, eu fico assim, boba de ver assim, o quanto ele evoluiu. E aquilo que ele fala tem coerência e tem coesão. Faz sentido, assim, tipo, ele não fala assim, aleatório, assim, joga pro ar, não. O que ele fala de fato tem sentido, assim, ele evoluiu tanto, amadureceu, cresceu. A mente dele, assim, parece que ele precisava, assim, só mesmo desse incentivo para que a mente dele, assim, expandisse, sabe? A gente só tem, assim, a agradecer. A gente fica muito feliz de ver quanto ele avançou, ele ficou acima da média. A gente olha, assim, ele, logo no início, ele era assim, desse jeito. E olha o quanto ele cresceu, olha o quanto ele avançou. A gente fica, assim, como pai, a gente fica muito feliz, muito mesmo. E nessa evolução dele, a gente mostra o nomezinho dele, né? Ele fala, vai falando. As letrinhas tudo direitinho, com aquela vozinha dele. Muito engraçadinha, né? Não, eu acho engraçado ele falar assim, W. Ele aponta, né? Ele reconhece a letra e diz W. Aí ele fala as outras consoantes, sabe escrever algumas do jeitinho dele, mas ele faz, né? A letra H, ele faz. A letra A, o E, o D. O D é o que ele mais gosta. E o R, quando ele diz assim, eu falei, meu filho, que letra é essa aqui? Ele fala R. R de quê? É R de mamãe. Eu acho que ele assimila a Renata com mamãe. Não, meu filho, é R de Renata. Pois é, mas é mamãe. Muito engraçado. Mas, assim, a gente vê, de fato, a evolução do Dmitry, né? Das letrinhas, ele falando, ele escrevendo, do jeitinho dele, mas, assim, a gente fica muito feliz, assim, do crescimento, né, dele. E dos números, assim, do 0 ao 10, ele faz direitinho, né? Assim, do jeitinho dele, ele vai fazendo, a gente vai ajudando, ele vai fazendo direitinho. Agora, para falar, assim, ele conta de 1 até 20, 21, a gente ajudando. E alguns números, assim, ele se enrola, mas aí a gente vai ajudando, ele volta de novo pro local, né? Colocar na ordem certinho, mas, assim, do mais, assim, a gente vê a evolução dele, assim, cotidianamente, assim, todos os dias a gente vê a diferença, o quanto faz quando ele vem para a escola e depois quando ele chega, assim, o crescimento dele, assim, a evolução mesmo dele, o amadurecimento, assim, a gente fica
muito feliz. O Dimitri só tem 4 aninhos, né? A gente entrou aqui com 2 aninhos, né? Ele ia completar 3, aí tá 4 anos e a gente vê, assim, a evolução dele muito grande. Devido ao método, né, que a escola utiliza para ver esse desenvolvimento da criança, para a criança tentar avançar um patamar maior. E com 4 anos ele já falar, já reconhecer, escrever, ter um amadurecimento, uma evolução, tudo isso, assim, para uma criança de 4 anos, é muito. Antigamente a gente não via a criança com 4 anos com todo esse conhecimento, né, esse patamar. E ele eu vejo, não só eu, como meus vizinhos, meus parentes, eles veem quanto ele evoluiu, quanto ele cresceu depois que ele começou a estudar aqui na escola brasileira e sendo aplicado, né, através dos professores, esse método do PDI, que é um método, né, individual para cada criança, que vai assistir a criança na sua individualidade. A gente viu que isso está fazendo efeito e faz, né, todos os dias na vida dele. Eu trabalhei em 3 escolas, num período de, eu creio, de 8 anos. Eu aprendi muito, porque as crianças é um amor recíproco dentro de sala de aula, assim. A gente cria um vínculo enorme. Eu, por já ter essa base cristã, de ter um vínculo, de ter uma proximidade com o Senhor, eu sempre achei que isso é importante numa base, uma criança. Ela crescer já com o temor e o tremor do Senhor dentro dela. Então, eu já ensinava os alunos, eu era ajudante, né, de sala de aula, então eu sempre dizia, crianças, bora se reunir pra gente agradecer ao Papai do Céu pelo nosso lanche, pelo nosso dia. Nas outras professoras, elas não tinham esse incentivo, mas eu já tinha isso dentro de mim. E eu tentava passar isso que eu acreditava para as crianças. E eu incentivava, a gente fazia a oração do Papai do Céu pra gente agradecer pelo lanche e por mais um dia que o Senhor tá nos dando pra gente aprender mais um pouquinho. Quando eu cheguei a conhecer a escola, que eu vi que eles defendiam esses princípios, que eu também acredito, foi o ponto final, assim, foi a chave que fez com que eu escolhesse, de fato, a escola brasileira para colocar o meu filho. E aqui nós estamos. A primeira opção que eu dou é aqui. Aliás, é a única. Eu tenho conhecimento de causa, né? Eu vi o quanto meu filho cresceu e evoluiu. Então, eu posso dizer com toda a firmeza, né? É para a pessoa matricular o filho aqui na escola brasileira. Não é só uma indicação por indicar. É uma indicação porque eu conheço, de fato, o trabalho deles, né? Então, não perde tempo. Vem logo. Para você que está à procura de uma escola, eu te indico a escola brasileira. Eu te falo por conhecimento de causa, porque aqui eu vi o meu filho evoluir, eu vi o meu filho crescer. Então, eu te indico para que você também venha matricular seu filho na escola brasileira, para que ele também dê um passo a mais, seja o aluno acima da média. E é por isso que eu indico a escola brasileira para você. Vem, não perde tempo.